Bom, galera, antes de começar o vídeo, eu só queria deixar um recado que esse vídeo ficou um pouco longo, então eu sei que a galera não assiste vídeo que tem mais de 10, 15 minutos, mas basicamente tem duas dicas no final do vídeo, eu vou deixar marcado na descrição qual que é os minutos, enfim, mas duas dicas de como melhorar a performance quando você está fazendo a ordenação, quando você está usando o sort, em caso enfim, ordenações que exigem muita computação e em casos em que você tem que trabalhar com múltiplos idiomas ou idiomas diferentes. Vamos dizer que você trabalha com francês, com alemão, com sueco, grego, enfim, qualquer que seja o idioma enfim, eu não vou entrar muito em descrição, mas se vocês quiserem acompanhar isso aqui, eu vou deixar na descrição qual que é a minutagem, e aí vocês conseguem pular. Enfim, espero que vocês gostem do vídeo. Nesse Explicando JavaScript, a gente vai tratar aqui sobre o array sort. Na verdade, eu vou até aqui, para começar, eu vou ir na definição aqui dos tipos para a gente dar uma explicada. O sort, para quem não conhece, ele vai ordenar a sua array e ele tem um método padrão. Eu vou explicar um pouquinho do método padrão, mas basicamente como que é a funcionalidade. Ele tem uma função inline, né, tem uma lambda dentro dele que recebe dois argumentos, A e B. Ele vai fazer a comparação de A e B, e aí o retorno dessa comparação dessa função vai ser um número. Geralmente o número vai ser 1, 0 e menos 1, que isso vai determinar se for 1, basicamente, ele vai manter as posições como são, então A e B vão ficar na mesma posição. Se for 0, A e B, eles mantêm a posição entre si, mas obviamente eles podem ter a posição variada de acordo com o resto da array, e se for menos 1, B vai tomar precedência sobre A. Então, para explicar um pouquinho melhor como que funciona a função básica ou a implementação básica do JavaScript, ele vai basicamente pegar os char sets, vai pegar as strings ou o que é que você esteja a sua array e vai converter aquilo para UTF-16. E aí quando converte para UTF-16, ele vai simplesmente fazer a comparação do Unicode. Então se o Unicode de um valor for maior ou menor do que do outro valor comparado, ele vai fazer a ordenação. Então vamos mudar isso aqui, na verdade, e vamos colocar B, X e A. Então se eu fizer um simples array.sort, vocês vão ver que show de bola, A, B e X. Mas aí você me pergunta, aí eu te pergunto na verdade, e se eu colocar um A maiúsculo aqui, o que você acha que vai ficar a ordem? Vai ser AABX, vai ser ABXA, vai ser XBA? Vamos ver, se eu colocar um A maiúsculo aqui, ficou AABX. Aí você fala, pô, faz sentido, né? Mas e se eu colocar um B maiúsculo? O que você acha? Vai ser AABBX? Vai ser ABX? Vai ser BAABX? Vamos ver. Aí, ó, ele retornou ABAB. Por quê? Porque, que nem eu comentei, por mais que, se a gente der aqui um b.charCodeAt, você vai ver que é 66. Já o A, que seria o que eu inicialmente acharia que seria porque para mim a ordem teria que ser A, B, B, X, porque é A, é B e é X. Mas como o A minúsculo, o char code dele é 97 e o do B maiúsculo é 66, e aí em questão de char code aqui, esse char code é o valor Unicode, que nem eu comentei, eu só não tenho certeza qual que é o TF padrão, mas eu acredito que seja o TF8. Então, a gente meio que pode se basear nisso daqui, mas a gente também não pode depender disso aqui, porque nesse exemplo, como a gente viu, a nossa expectativa como humanos seria de ter a ABBX, mas o valor padrão ele vai retornar AB, sendo que os valores maiúsculos vêm antes, justamente porque o Unicode deles é inferior ao Unicode dos valores minúsculos. E aí você fala, pô, mas beleza, como que eu faço para ordenar isso? Como eu estava explicando para vocês, a gente recebe aqui A e B, certo? Então o que eu posso fazer? Tem dois usos clássicos, na verdade tem alguns usos clássicos, mas para o uso de string, você vai ver muitas vezes isso daqui, ó. Return se A to lowercase for maior do que B to lowercase, ou seja, se A minúsculo for maior do que B minúsculo, retorna 1, caso contrário, retorna menos 1. Nesse exemplo aqui, ó, deixa eu colocar isso para uma array. Se você vai ver agora que está AABBX, certo? Mas tem uma coisa que é interessante, você está vendo que ele está A maiúsculo,
A minúsculo, B maiúsculo e B minúsculo. Justamente porque quando a gente está fazendo a comparação entre eles, a gente ou está retornando 1 ou menos 1. Ou seja, ou ele está fazendo a reordenação, ou ele não está, mas ele não está mantendo, ele nunca mantém a ordem entre eles. Porque, por exemplo, em algum momento você vai ter A maiúsculo e A minúsculo. Só que como a gente está convertendo A maiúsculo para A minúsculo e fazendo a comparação com o já existente A minúsculo, o que a gente provavelmente queria é manter a ordem. Então, nesse meu caso, o que eu esperaria ali seria A minúsculo, A maiúsculo, a B minúsculo, B maiúsculo, porque o B minúsculo está antes do que o B maiúsculo, e depois o X. Ou vamos dizer o contrário, se eu tivesse A maiúsculo e A minúsculo. Eu gostaria que aqui fosse A maiúsculo, A minúsculo, B maiúsculo e X. Mas por conta desse uso simples ou desse uso simplificado, a gente não consegue fazer isso. E como que a gente consegue fazer isso? Ao invés de fazer só retornando 1 e menos 1, se eu colocar isso dentro de um if, certo? Agora, na verdade, não está dentro do if ainda, mas se eu colocar aqui dentro de um if, se a t lowercase for maior do que b t lowercase, eu vou retornar 1, certo? Então, vou mover isso aqui para cima. Eu vou fazer um else if aqui. O meu else if vai ser, se b t lowercase for maior do que a t lowercase, aí eu vou retornar menos 1. Caso contrário, eu vou retornar 0. E aí está o pulo do gato. Porque quando eu retorno 0, eu estou falando que entre eles, entre a combinação deles, ou entre a comparação deles, na verdade, eu estou mantendo a ordem que já existe. Então, nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo que ele está retornando a ordem que eu esperava originalmente. Por quê? A maiúsculo vem antes na rei do que o A minúsculo, o B minúsculo vem antes na rei do que o B maiúsculo, então as coisas estão se mantendo. Entre eles não estão mudando porque é maior ou menor, mas eles estão mantendo a mesma posição entre si, ou a posição que eles têm dentro da array. Então, esse daqui é um exemplo muito clássico. Você pode usar a versão simplificada, que só retorna menos 1 e 1, contando que você entenda que você tem esse trade-off, que é o trade-off de poder ter uma variação aqui ou ali. Então, no caso, se você não tem certeza do que você quer, usa a versão que também tem o 0, beleza? Sem enrolar muito, a gente vai para um segundo exemplo. O segundo exemplo é usando números e usando datas. A parte interessante do uso de números e datas é por quê? Porque números, você tem uma versão ainda um pouco mais simples. Então, se eu der aqui um myArray.sort, vocês vão ver que tem uma pegadinha aqui. Então, ele está dando 10, 2 e 1. Por quê? Porque ele está convertendo 10 para string UTF 16, 10, e aí como 1 ele vem antes do 2, ele está na frente, e assim sucessivamente. E aí, mas como que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente ter A e B, e aí o retorno disso vai ser A menos B. Por quê? Porque o que ele está fazendo aqui? Ele está simplesmente fazendo a subtração. Então ele está 10, 2 menos 10, 5 menos 2 e 5 menos 10. E aí ele está vendo entre eles o resultado matemático desse cálculo, ele já vai determinar se o valor é maior ou menor, se é negativo ou é positivo. Então nesse caso aqui a gente tem a ordenação da maneira como a gente já esperava, certo? Deixa eu pular uma linha aqui para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. E eu vou até colocar isso aqui numa outra array, só para o console ali ficar mais bonitinho, beleza? Então, para número, quando você garante que é só inteiro, que é só número, você pode fazer o A menos B, lembrando que não inventa de usar infinity e não inventa de usar none, porque, como vocês vão ver aqui, ó, se eu coloco infinity e none, tá essa ordem. Se eu tiro o none, agora o infinity está no final. E aí esse aí quebra uma das premissas básicas do sort, que é justamente independente do que você quiser fazer, a sua função tem que retornar o mesmo output dependendo do input. Então, isso aqui não é uma função pura, não é uma função válida, justamente porque o infinity uma hora está retornando no final, se eu passar none, ele está retornando no começo, o que não faz sentido e é inválido, certo? E aí você pode falar, beleza, já entendi do número, maravilha, show de bolas. E agora as datas, vamos ver as datas. Eu comparei as datas aqui, eu vou abrir o consolezinho aqui do Coca para dar uma olhada. As datas aqui, elas estão retornando como?
2010, 2021 e 2990, certo? Por quê? Porque a data ela vai funcionar de uma maneira bem similar. Porque você pode fazer soma de dados, você pode fazer cálculo de dados. Porque no final das contas, uma data, ela é a data ela se converte para um inteiro. Porque se eu fizer aqui, ó, new date, e eu vou dar um, deixa eu limpar isso aqui. Se eu der um new date aqui, eu tenho aqui a minha data, ó. Por sinal, estou gravando o vídeo aí 11h40 da noite, então deixa um comentário aí se você também está vendo esse vídeo à noite. Enfim, eu tenho a minha data aqui, mas se eu fizer aqui um mais, basicamente isso aqui vai converter a data para a quantidade de milissegundos desde 1970. Ou eu posso também fazer aqui um date.now. O date.now também vai retornar a mesma coisa. Então, eu posso fazer essa comparação. Se eu fizer aqui, ó, essa data aqui, new date, é maior do que date now? É. Por quê? Porque eu sei que 2990 é depois do que agora. Mas se eu fizer aqui 1990, eu sei que 1990 não é depois ou não é maior do que agora. Então, se você consegue garantir os usos, você consegue garantir a sua rede ser uma rede de datas, você pode fazer também a ordenação a partir de A menos B, certo? Essa aqui é uma dica também muito interessante, beleza? E aí a gente vai para a parte mais legal do vídeo. Eu deixei para o final, talvez muita gente parou de assistir por hora, mas agora tem dois exemplos que eu quero mostrar para vocês, que são exemplos que tá aqui na minha terceira aba, que são exemplos em que a gente pode fazer otimizações muito vantajosas em questão de performance e que não são muito conhecidas. E eu não sei porque não são tão conhecidas, a gente precisa compartilhar isso mais. Então, de novo, se você não sabia, ou se você sabia e você quer mandar isso aí para algum amigo, enfim, compartilhe o vídeo com seus amigos e com seus colegas, porque eu mesmo, particularmente, aprendi o segundo exemplo no ano passado e desde então tenho usado bastante. Mas enfim, sem muito mais lenga-lenga, vamos aqui para o nosso exemplo. Eu tenho uma função, certo, que chama sortMonthsDo, que eu recebo uma array de meses, certo? Eu tenho os meus meses ali em inglês e eu quero ordenar os meses devidos, os meses que o meu cliente está me devendo, a partir dos valores. E aí, pô, minha API é muito cagada, tá retornando string em vez de retornar um valor de data, um valor de date, né? E aí o que eu preciso fazer? Puta, eu preciso, através do moment, passando um time zone, pegar os meses. O time zone aqui é desnecessário, mas o que eu quis mostrar aqui é que é uma operação custosa, um cálculo, uma computação que você tem que fazer que você gostaria de evitar. E qual que é o principal problema disso? Porque você está criando duas instâncias de moment para cada comparação. Então, nesse exemplo aqui, você vai criar duas para dezembro, abril, duas para abril, agosto, duas para agosto, maio, duas para dezembro, maio, e assim sucessivamente. Você está tendo muito custo de memória para criar instâncias de moment. Quem já trabalhou com moment, meu querido, sabe que moment não é uma biblioteca muito leve, né? E aí você fala, pô, Ramon, como é que eu posso, então, dar aquela otimizada? Tá na hora de aprender, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Ao invés da gente fazer isso daqui dessa maneira, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou adicionar aqui as minhas chaves, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui e eu vou criar uma nova função que vai se chamar cópia. Então, vamos fazer aqui const myCopy vai ser igual a m.map. E aí, ao invés, aí aqui eu tenho os meses, né? Então, eu vou colocar month. Aí, ao invés de retornar o mês, eu vou retornar um objeto. E aí, na verdade, aqui, além de mês, eu vou precisar pegar o índice. Além de, em vez de retornar a string, eu vou retornar aqui um objeto, certo? E como que vai ser o objeto? Vai ser o índice e vai ser o mês. Vou colocar aqui como value, só para ficar um pouco mais agnóstico, ou ficar um pouco mais genérico. E aí, aqui sim, eu vou passar o meu Paranauê aqui. Eu vou passar aqui moment. E aqui, ao invés de value, vai ser month, certo? Então, nesse caso, o myCopyNow, agora, ele tem justamente uma array de objetos contendo o índice e contendo o valor já a instância de moment, certo? Aí, o que eu vou fazer?
eu tenho aqui myCopy, que aí sim eu vou fazer a ordenação em que eu tenho A e B, e aí eu vou fazer A.value menos B ponto value, certo? Ou na verdade aqui, só para ser igual ao que eu estou fazendo lá, A.value é maior, retorna 1, caso contrário, retorna menos 1. E aí, por último, o que eu vou fazer? O meu return, então só para mostrar para vocês aqui, ó, só para a gente não se perder, o exemplo anterior que eu tinha estava funcionando, então ele não estava quebrado, não é que tinha algum problema, mas ele estava custoso. Então, abril, maio, agosto e dezembro. Aí o que a gente vai fazer? Ao invés da gente fazer esse custo duplo aqui de ter os moments, muitas vezes a gente vai simplesmente aqui dar um myCopy.map, aí aqui a gente tem o nosso objeto, e eu vou retornar M, que é o meu dataset inicial, object.i, que é justamente o índice daquele objeto na array inicial. Dessa maneira, eu continuo tendo aqui o meu valor final sendo abril, maio, agosto e dezembro, mas agora eu criei só em termos de quantidade de instâncias do moment, eu só tive que criar uma instância por data, certo? Então, se eu não me engano, eles chamam esse método de map_sort. Tem até uma biblioteca no Lodash ou uma biblioteca no NPM que faz uso disso, mas como vocês podem ver aqui, não é uma coisa muito complicada, você pode fazer por conta, não tem necessidade. Até isso daqui você pode até fazer inline, se você quiser, você pode fazer uma vez só aqui, ó. Isso até dá uma simplificada. Mas, de novo, é uma coisa bem simples que muita gente não usa e que você faz o benefício. Você está reduzindo a computação e o cálculo da sua função, certo? Então, esse aqui foi a primeira parte, vamos dizer assim, o primeiro pulo do gato, vamos dizer assim. E aí uma coisa também, por sinal, que eu não comentei, é que aqui, ó, o sort é uma função que ela é mutável, tá, galera? Então, se eu estou usando o sort, eu estou fazendo a mutação. E aí é justamente por isso que no final do meu map aqui, eu aponto de volta para a array inicial, justamente porque a array inicial, se eu não estou fazendo uma cópia daquela array, se eu não estou usando slice, se eu não estou usando spread, se eu não estou usando concat, a array inicial que você está trabalhando vai ser mutável. Então, eu até vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Se eu voltar aqui nessa daqui, aqui eu estou dando um console login new array, mas se eu der um console login array aqui também, ó, vocês vão ver que é a mesma coisa. E aí a única maneira de eu garantir que a array por si só ela não está sendo mutada é dar, como eu comentei, um slice aqui, ou dar um spread, ou até dar o famoso concat, certo? Essas são maneiras de garantir que a gente não está fazendo a mutação do valor original, né? do source da sua lógica. Beleza? Isso aqui é só um adendo, vamos dizer assim. E aí, por fim, a gente vai tratar do último, e aí é o conhecimento mais recente que eu adquiri, que é o uso de comparação em ambientes em que o seu projeto ou sua aplicação ela tem que trabalhar com idiomas que não tenha a mesma... que não compartilha em termos de dicionário o valor Unicode das letras não representa a ordem alfabética daquele dicionário. Então, se a gente, e aí, aqui por exemplo, eu estou usando o slice, se a gente olhar aqui, ó, em alemão, se a gente ordenar essa array aqui, ó, e aí eu vou dar aqui ó, um comentário, se a gente ordenar essa array em alemão, vai ser A com trema, Z, Z. Mas se eu ordenar essa array em sueco, vocês vão ver que é A, Z, Z e A com trema. Então, baseado no idioma que você está passando, ou na localização que você está passando, você pode ter ordenações diferentes. E aí, basicamente, você chama o compare. O compare aqui, ele está injetando os argumentos, mas basicamente o compare aqui, só para deixar um pouco mais claro, se eu fizer A ponto... eu posso fazer ali no caso, né? New Intel Collator.
E aí eu vou passar aqui ptbr, compare A e B. Se eu fizer isso, ele vai dar -1, mas aqui se eu fizer, vamos dizer, Z e B, vai ser 1, justamente significando que, que o segundo valor, ele vem antes do primeiro valor. Então aqui, de novo, se eu deixar aqui B e mudar isso aqui para A, vai ser -1. Se eu mudar A para A, vai ser 0. C vai ser -1 e assim sucessivamente, certo? Então, com o International Intel Collator, você consegue passar o bloqueio que você quer trabalhar. Tem algumas outras funções do objeto que você pode passar aqui como um segundo objeto, algumas coisas. Então, nas opções de option, você pode passar se o maiúsculo e minúsculo faz diferença, você pode passar a questão de uso numérico, você pode passar, vamos dar uma olhada aqui, só porque eu já dei aquela esquecida, né? Você pode passar qual que vai ser o usage, se eu não me engano, você pode passar se vai ser um search ou se vai ser o sort, então você pode usar essa classe para esses dois usos. O locale matcher, se eu não me engano, é para você tem que fazer, se você está comparando strings ou valores em locales diferentes, você pode fazer o match deles. Numeric, case first, são basicamente para ver se isso se tem alguma importância, valores numéricos e case first. O sensitivity, basicamente você pode passar algumas opções que aí vão ser base, accent, case e tem um outro quarto que eu já me esqueci. E tem, obviamente, o ignore punctuation, justamente para ignorar pontuação. Mas enfim, voltando aqui ao collator, eu acho que é variant, é a quarta opção do sensitivity. O collator, a gente pode usar ele justamente para fazer a comparação, por quê? Porque ele vai possibilitar você a comparar strings em idiomas que não, em que os Unicodes não respeitam a ordem do dicionário, mas o pulo do gato nesse exemplo é que, novamente, é que a gente está criando uma instância de collator para cada vez que a gente está fazendo uma comparação, sendo que a gente pode criar uma instância única e passá-la para todos. Porque, de novo, vamos dizer que você tem uma pátria de uma array com um monte de coisa que você tem que comparar, ou que é uma coisa que é uma array muito complexa. Aqui nesse caso, se isso aqui for uma array com mil valores, você simplesmente vai criar 1000 instâncias do International Collator aqui, sendo que você pode simplesmente criar aqui const idioma sueco, vai ser igual a isso, e aí aqui você só passa a sua instância já criada. Isso aí vai garantir que você tenha uma aplicação mais performática, vai garantir que o seu sorting de strings respeita o idioma. Então, para a gente que fala em português, a gente não tem muito esse problema, mas para alguns idiomas como o francês, para como a gente pode ver ali sueco e alemão, isso de fato faz diferença. E usando uma API marotinha aí, que pouca gente utiliza, mas que é muito vantajosa. Dá para você fazer, só para deixar também claro, a gente tem aqui, ó, eu estou usando aqui o International Collators, mas eu posso também fazer aqui, ó, a.localeCompare B. Isso aqui também funciona. Só que aqui tem o mesmo problema. Aqui tem um problema similar, na verdade. O problema é que o localeCompare, você não vai ter controle explícito sobre o idioma, o locale que você está trabalhando. Em termos de performance, isso aqui é mais demorado do que se você usar o International Collator, justamente porque aqui a gente já tem uma instância do International Collator, enquanto aqui ele vai criar meio que uma instância por debaixo dos panos toda vez que você está fazendo uma comparação. Então, em resumo, vamos ao International Collator se você tem uma aplicação que tem vários idiomas, e se você tem uma array que tem muito uso de computação, dá para a gente fazer o uso do map sort, ou qualquer que seja o nome aqui desse padrão, desse approach que a galera usa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo que ficou um pouco demorado, deve ter uns 20 e poucos minutos, mas tem bastante conteúdo, então eu espero que vocês gostem, e se você acha relevante isso para, enfim, para o seu trabalho,
deixa nos comentários, manda isso para seus amigos, seus colegas e, enfim, vejo vocês no próximo vídeo e é isso. Tchau, tchau.